O sistema sustentável de produção agrícola, que são a agricultura, a pecuária e a silvicultura, eles podem ser conceituados como o conjunto de técnicas e práticas que visam a produção de alimentos, madeira, fibras e agroenergia, de forma a atender 3 requisitos fundamentais, que são eles: ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Esses sistemas eles têm como objetivo a produção com mínimo impacto aos recursos naturais através do uso racional dos insumos, do respeito à legislação ambiental e trabalhista. Para atender o primeiro requisito fundamental, esses sistemas têm que gerar lucro aos seus usuários no final do processo de produção. A sua adoção geralmente demanda de investimento em adequação e correção do solo, máquinas, equipamentos, instalações, capacidade de colaboradores, entre outros, podendo levar algum tempo para a sua maturação, ou seja, apresentar resultado positivo, destacando-se então a necessidade e importância de incentivo para a utilização, através da criação de linha de créditos para o financiamento e sua implementação. Como toda atividade que visa obter sucesso, é imprescindível, ou seja, realizado o planejamento antes da sua elaboração do projeto, técnico detalhado e assistência técnica até a fase da maturação. Ser socialmente justo requer que todos os colaboradores tenham registro na carteira de trabalho e previdência social, que receba todos os benefícios esperantes em lei. Podemos citar alguns exemplos de produção sustentável agrícola, como plantio direto, floresta e entre outros. A Revolução Industrial ela pode ser dividida em 3 fases: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. O artesanato é onde o produtor faz tudo sozinho e ele mesmo vende o produto. Aí pulando para a manufatura, é onde começa a divisão do trabalho, onde ou o funcionário faz uma parte específica da produção, ou ele faz parte da produção. Aí pulando por último, vem a maquinofatura, que ela veio com o início da Revolução Industrial e ela pode ser entendida como a produção dos produtos por máquinas elétricas ou a vapor. Durante a primeira Revolução Industrial, a mecanização se estendeu do setor têxtil para a metalúrgica, e as fábricas já tinham vários empregados. No fim do século XIX, período conhecido como a Segunda Revolução Industrial, com o uso de tecnologia, as fábricas e empresas começaram a utilizar e comprar produtos industrializados e fabricados de grandes centros. Nesse período, as grandes empresas já tinham filiais em todos os países, multinacionais ou transnacionais. Nos dias de hoje, as indústrias se expandiram, para todos os tipos de ramo. Tudo que você procurar um produto, vai ter uma empresa que faça aquilo, que comercialize e seja especialista nisso. No começo, bem no começo, as indústrias, elas começaram mais lá pela Europa, e aí depois elas se expandiram para a América do Norte. Depois foram para alguns países da Ásia e, por último, na América do Sul. E é por isso que falam que a América do Sul é atrasada em relação à industrialização. No comecinho, as indústrias se concentravam principalmente nos grandes centros urbanos, porque tinha mão de obra barata, a facilidade de encontrar matéria-prima, e o transporte, mas hoje em dia elas estão se interiorizando. No Brasil, o espaço industrial pode ser considerado uma herança histórica, devido a todo o processo de industrialização ocorrido nesse território. Em 1929, temos a crise e o fim do ciclo do café, fazendo com que Getúlio Vargas estimulasse a instalação de indústrias. E em 1930 já podemos observar o início desse processo até então não existente no país. Posteriormente, a industrialização só se intensificou. Podemos destacar os grandes avanços ocorridos no governo de Juscelino Kubitschek, devido à grande quantidade de rodovias, hidrelétricas e outras obras de infraestrutura construídas nesse período. Além disso, houve a instalação de uma grande quantidade de empresas multinacionais, principalmente de empresas do ramo automobilístico. Atualmente, o espaço industrial brasileiro caracteriza-se por ser altamente concentrada, ou seja,
A maior parte das indústrias do país encontra-se em uma determinada região, mais especificamente no Centro-Sul, onde os estados de São Paulo e Rio de Janeiro abrigam juntos metade das indústrias do país. De acordo com o IBGE, as empresas elas são mal distribuídas pelo território. Dizemos que está em curso gradativo um processo de desconstrução industrial no nosso país, onde existem mais indústrias, a mão de obra está mais barata e os impostos também estão mais baratos. Atualmente, algumas grandes empresas multinacionais estão preferindo colocarem os seus negócios em centros afastados das urbanizações. Mas isso não quer dizer que locais como Rio de Janeiro e São Paulo estão perdendo seus espaços no mercado, mas sim que são abrigos de novos negócios e empresas internacionais atualmente.